Resgate na Cidade das Sombras, capítulo 21. Utilização desmedida da energia sexual. Pergunta 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Pergunta 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 3, Liberdade de Pensamento. Saulo e Sara, preocupados com a reação agressiva de Virgínia, decidiram adiar os planos para o noivado, pois temiam que ela se descontrolasse e pudesse tomar uma atitude mais violenta. Levaram também em consideração o estado de saúde física da mãe de Sara, pois os médicos constataram que os nódulos estavam aumentando e, após pesquisa de uma junta médica, chegaram à conclusão de haver metástase para outros órgãos. Samuel reuniu-se com os médicos a fim de decidir como agiriam diante dessas novas informações. Samuel, diante do que descobrimos com os novos exames, as condições de saúde física de Virgínia são bastante graves. Você já vivenciou há pouco tempo com Dona Heloísa quadro semelhante e sabe que apenas podemos proporcionar a Virgínia conforto. Há neoplasias no fígado, no intestino e nos rins. Desconfiamos que o canal da vesícula também esteja obstruído. Qualquer procedimento mais invasivo só trará dor e sofrimento a ela e não resolverá o problema, esclareceu objetivamente Dr. Ismael. Ela irá enfraquecer dia a dia. Faremos ainda sessões de quimioterapia somente como alívio para as dores, completou Saulo. Além da agravante comportamental, pois diante desse quadro, terei de retirar alguns medicamentos. Seu comportamento irá piorar, se alterando entre crises graves de mania e depressão. Eu o aconselho a procurar uma casa de repouso especializada em doentes terminais quando chegar ao estágio final, pois apesar do enfraquecimento, Virgínia ficará mais e mais agressiva, pois já mostra sinais de esquizofrenia, completou o Dr. Cláudio. Samuel, desesperado, levantou-se do sofá e se dirigiu à janela. Em silêncio, procurou acalmar-se para ter clareza de pensamento e decidir o que faria de maneira ponderada e consciente. Olhou para fora e viu Leonora empurrando a cadeira de rodas da mesma senhora de outro dia. Observando-a, reconheceu, pelo seu jeito, que estava sorrindo alegremente. Leonora pareceu sentir seu olhar e, intrigada, olhou ao redor. Levantou o rosto e tentou localizar de onde vinha essa sensação. Samuel afastou-se da janela e voltou a se sentar no sofá. Peço que me ajudem a tomar a decisão mais acertada. Quanto tempo ainda resta a Virgínia? Perguntou Samuel. Não podemos dizer com certeza, mas talvez de 3 a 6 meses, devido ao adiantado da doença, disse Dr. Ismael. Não compreendo, como não vimos isso antes? Virgínia nunca se queixou de dores ou sequer de um ligeiro mal-estar? Neoplasias malignas diferem de pessoa a pessoa. Temos pacientes que são internados com fortes dores e em poucos dias chegam ao final sem nunca terem tido nenhum sintoma. Como também temos pacientes que lutam anos e anos contra doenças e alguns chegam a reverter os exames, conseguindo ainda viver anos produtivos, explicou Saulo. Preciso conversar com os meus filhos. Coitados, mais um sofrimento,
até quando vai isso? Por enquanto, eu o aconselho a nada dizer a Virgínia, pois com certeza seu estado emocional e mental irá piorar. Relevem o mau humor, procurem não ficar muito próximo dela, pois uma das coisas de que mais se queixa é da presença constante da família a controlando. Sabemos ser essa uma das características de sua doença, mas, diante dos novos fatos, não há muito a se fazer nesse sentido. Agora preciso ir, tenho um paciente me esperando, falou o Dr. Cláudio se despedindo. Dr. Ismael também se despediu, comprometendo-se a passar novas instruções a Samuel após conversar com o Dr. Cláudio. Vamos tomar um café? Convidou Saulo. Aceito, estou precisando de algo para estimular meu ânimo, respondeu o outro. Os dois amigos se dirigiram à lanchonete do hospital, conversando sobre os últimos acontecimentos. Sentaram-se a uma mesa e pediram um café e um lanche. Leonor entrou na lanchonete e avistou os dois. Saulo levantou a cabeça e viu sua irmã parada à porta. Leonora, venha tomar um café conosco, falou Saulo. Leonora aproximou-se, evitando olhar de frente para Samuel. Tudo bem com vocês? Perguntou com uma voz trêmula. Sente-se conosco, Leonora, convidou Samuel. Você está bem, Samuel? Sinto que está muito triste, comentou Leonora. Realmente, acabamos de ter uma reunião com os médicos que cuidam de Virgínia, e as notícias não são boas. Saulo, você poderia explicar a Leonora? Não me sinto capaz de fazê-lo nesse estado. Saulo explicou, resumidamente, o estado de saúde de Virgínia. Leonora, entristecida, com os olhos marejados de lágrimas, não conseguiu encontrar palavras para consolar Samuel. Apenas pegou sua mão e a apertou em sinal de solidariedade. Samuel levantou os olhos e a fitou. Comovido, caiu em sentido pranto de dor. Os irmãos o consolaram afirmando que não estava só, que poderia sempre contar com a amizade deles. Nesse instante, Sara adentrou o recinto e percebeu que algo muito grave estava acontecendo. Saulo, Leonora, papai, o que está acontecendo? Sente-se, Sara. O que faz aqui? Indagou o namorado. Queria fazer uma surpresa e vim tomar o café da manhã com você, mas papai, o que faz aqui? Por que está chorando? Perguntou aflita. Samuel olhou para Saulo, que assumiu a responsabilidade de contar a Sara sobre o estado de saúde de sua mãe. A menina, revoltada, reagiu de maneira agressiva, dizendo ao olhar para a janela com um olhar ausente. Quem sabe, com sua morte conseguiremos ter paz. Leonora abraçou e disse com serenidade. Não é isso que sente, não faça assim com você mesma. Sei que possui um grande coração e está consternada pelo que está acontecendo com sua mãe. Não haja dessa maneira, pois sei com certeza que mais tarde irá se arrepender. Sara agarrou-se a Leonora e um pranto convulsivo brotou de seu peito, denunciando seus verdadeiros sentimentos. Os dias foram passando e as coisas foram se assentando. Tudo voltou a uma rotina que aos poucos foi trazendo calma a todos. Apesar de enfraquecimento de sua saúde, Virgínia não modificou seu comportamento. Continuou agressiva com a família e trancada dentro do quarto, vivendo momentos de prazeres doentios. Cada vez mais dependente de Álvaro e revoltada pela sensação de fraqueza mais e mais constante, revoltou-se e decidiu não mais querer o tratamento quimioterápico. Samuel, estou decidida, não farei mais quimioterapia. Só está servindo para me deixar fraca. Tenho certeza de que não tem mais nada. Só me sinto mal nos dias desse inferno. Vai ver, só fazem isso para que eu morra mais depressa.
Deve ser isso mesmo. Você e seus filhos, em conluio com o irmão daquela vagabunda, estão querendo que eu morra. Não faço mais esse tratamento e está decidido. Dizendo isso, trancou-se no quarto e voltou ao computador. Procurou por Álvaro e logo o encontrou. Convenceu-o a se encontrar com ela. Virgínia não conseguiu pregar os olhos durante a noite, pois estava ansiosa. Ela se encontraria com Álvaro no dia seguinte. Passou a planejar uma maneira de se ausentar e não deixar que ninguém percebesse que havia saído de casa. Resolveu que pularia a janela, como da outra vez. O dia amanheceu e Virgínia, extremamente excitada pela aventura que viveria, levantou-se, tomou um demorado banho, vestiu-se e maquiou-se com esmero, tentando ocultar os sinais de sua doença. Em silêncio, aguardou a saída de todos. Ouviu Dona Silvia passar pelo seu quarto e gritou: Dona Silvia, não quero ser incomodada. Não dormi a noite toda e quero ficar em paz e sossegada. Fique tranquila, Dona Virgínia. Vou procurar não fazer barulho. Virgínia sorriu satisfeita. Deu mais uma olhada no espelho e, feliz com sua aparência bem cuidada, pulou a janela e ganhou a rua. Então, se lembrou que não tinha dinheiro na bolsa. Voltou à casa, verificou que Dona Silvia estava limpando os quartos, foi até a edícula da casa, pegou a bolsa da gentil senhora e de lá retirou todo o dinheiro. Só 20 reais, melhor que nada. Também, como pude imaginar que essa miserável pudesse ter mais dinheiro? Já sei, vou pegar algumas joias. No centro da cidade tem sempre alguém que compra. Pegou as joias que ainda lhe restavam e saiu de casa empolgada. Após vendê-las, tomou um táxi e foi até a casa de Álvaro, que morava em um bairro da periferia de São Paulo, famoso pelo tráfico de drogas. O motorista do táxi a advertiu sobre o perigo que corria, mas Virgínia não lhe deu atenção. Em frente da porta da casa, retirou um espelho da bolsa e olhou sua imagem refletida. Pensou que poderia estar melhor se não fosse a insistência de Samuel com aquelas sessões de quimioterapia, mas alegrou-se por ter descoberto que nada daquilo era necessário. Em seu desvario, acreditava cegamente que Samuel e Saulo haviam inventado sua doença. Bateu à porta e esperou ansiosa. Logo, um homem alto e forte apareceu. Apesar de sua beleza física, sua aparência era assustadora. Notava-se em seus olhos e em seu semblante algo maligno. Álvaro não disse nada. Apenas afastou a porta, esperou Virgínia entrar. Fechou a porta e a agarrou com selvageria. Virgínia, atordoada pelas sensações físicas despertadas pela aproximação do corpo de Álvaro, entregou-se a selvagem ato de promiscuidade. Momentos mais tarde, exausta pelas fortes sensações e pela debilidade de seu corpo, adormeceu profundamente. Ao se libertar do corpo denso, em desdobramento pelo sono, viu-se cercada de entidades malévolas, sequiosas de sensações descontroladas. Agitou-se e gritou em descontrole. Acordou e percebeu assustada que vivia situação semelhante, pois Álvaro e mais indivíduos de aparência assustadora a estavam tocando de maneira selvagem. Virgínia reagiu, tentando se defender, mas novamente foi traída pelas sensações de prazeres doentios e se entregou à prática irresponsável do sexo. Saímos daquele ambiente. Uma vez mais, a lei de afinidades prevaleceu, com a conivência dos envolvidos. Inek comentou: Pensei que após o atendimento a Constantino, Virgínia fosse mudar suas atitudes, mas, pelo contrário, percebo que está cada vez mais em desequilíbrio moral. Parece não ter mais noção do que é certo ou errado. Constantino apenas conseguia entrar em contato mental com Virgínia porque havia afinidade moral entre eles pelo passado compartilhado. Porém, Constantino agia de maneira selvagem porque sofria, acreditando ter sido vítima de Virgínia. Seu objetivo era a vingança.
Quando esclarecido, embora ainda relutante, percebeu que precisava mudar suas atitudes para viver melhor. Apesar de suas intenções não serem as melhores, bloqueava esse lado sensual de Virginia, pois ele a mantinha cativa de seus pensamentos. Liberto desse laço doentio, Virginia também se libertou dele. Mas nossa irmã segue essa conduta porque ainda precisa dessas sensações, porque ainda é assim. Sua mente libertou-se da prisão que a controlava. Agora se sente livre para agir da maneira que ainda traz prazer à sua mente, fato que provoca sensações fortes em seu corpo material. Esclareci entristecido. Então a presença de Constantino ao seu lado tinha um lado positivo? Aurélio inquiriu. Se analisarmos apenas como contenção às ações doentias, sim. Porém, não devemos esquecer que apenas nós mesmos podemos aniquilar ou pelo menos conter nossos vícios. E o sexo para Virginia ainda é um problema a ser enfrentado, pois vem se entregando às tentações em muitas outras oportunidades. Ela se encontra debilitada e, mesmo assim, entrega-se a esses prazeres doentios, dessa maneira esgotando mais e mais o pouco fluido vital que ainda lhe resta. Prossegui na conversa. Vinícius, a energia que tem origem no aparelho genésico também pode ser canalizada para outras atividades, não é assim? Perguntou Aurélio. Isso mesmo, meu amigo. A energia gerada no aparelho genésico é criadora e, bem direcionada, produz belíssimas obras. Podemos citar nosso amigo Francisco Cândido Xavier. Quando encarnado, renunciou aos prazeres das relações amorosas e canalizou essa energia para a criação e composição de grandes obras em parceria com seus companheiros espirituais. Mas também direcionada a relacionamentos terrenos, quando associada ao amor verdadeiro, ao respeito e à responsabilidade de seu uso equilibrado, é energia libertadora, que traz momentos belíssimos de plenitude. Serve ao propósito divino, a procriação de corpos materiais que servirão de veículo denso aos espíritos reencarnantes. Como tudo na vida, tanto material e espiritual, nada é ruim. A qualidade será medida pelo uso que fazemos de nossas oportunidades, completou Inek. Algumas religiões pregam que o sexo somente deverá ser utilizado para procriação, a exemplo do que ocorre com os animais, disse-nos o amigo Aurélio. Diferentemente dos animais, que somente reagem a estímulos, que vivem por instinto, o ser humano, já dotado de inteligência e do livre-arbítrio, reage por instinto e por emoção. E, com relação às sensações sensuais e à satisfação desses prazeres, não é diferente de outras formas. As relações dos espíritos inteligentes estão intimamente ligadas à nossa evolução. Quanto menos instintivos, mais próximos estamos da perfeição. E a perfeição é um mundo de sensações equilibradas. Não devemos menosprezar as relações materiais entre aqueles que realmente se amam. Elas passam a completar e fazer parte de nossa evolução. Quando dominamos esse mundo de sensações, não há nada de vergonhoso nem mal na sua ação. Uma vez mais, volto a dizer que o direcionamento que damos a todas as experiências é o que realmente importa, disse introspectivo, lembrando que muitas desgraças ocorridas com a humanidade derivam da falta de entendimento a respeito dessa energia criadora. Na admirável obra literária de nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, psicografada por Divaldo Pereira Franco, encontramos na introdução um comentário que ilustra bem o que estamos falando. É o seguinte: a correta aplicação das forças genésicas propicia ao espírito a alegria de viver e entusiasmo no desempenho das tarefas que lhe dizem respeito, constituindo emulação para o progresso e a felicidade, esclareceu Inek. Bem lembrado, meu amigo.
E, para esclarecer, a natureza do espírito não está vinculada ao sexo feminino ou masculino. Essas polaridades servem apenas como instrumentos de aprendizagem. No final, saberemos conscientemente que somos todos irmãos de Jesus, filho de um mesmo Pai, a quem é dada a oportunidade de vivenciar experiências que nos engrandecem rumo à perfeição. Concluí comovido.